Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Alguns versículos. Deuteronômio 25, do 17 ao 19. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela oportunidade que nos dá de estar iniciando a palavra do Senhor. E eu peço a Deus que pela sua misericórdia me use para falar a cada um dos nossos amados irmãos que vieram ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio capítulo 25, verso 17 ao 19, que diz assim: Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu a tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será pois que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso, e todos os teus inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, não te esqueças. Agora vamos lá para Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos 8, 13. Diz assim, Romanos 8, 13. Porque Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Agora, 2 Coríntios 4, 10. 2 Coríntios 4, 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E o último texto, Colossenses 3, 5, a parte A. Colossenses 3, 5, a parte A. Colossenses 3, 5, a parte A. Glórias a Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem, eu não tenho essa facilidade, essa habilidade da tema, título na verdade, mas tem um título que eu creio que fala muito bem daquilo que nesses minutos nós iremos falar aos irmãos. Ou nós matamos a carne, ou ela nos mata. Ou nós, pelo poder do Espírito Santo, matamos a carne, ou ela nos mata. Queridos e amados irmãos, Deus colocou no coração do nosso pastor, a respeito de Efésios, capítulo número 6 e verso de número 11, revestivos de Deus. Aonde Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ilustra uma guerra espiritual, uma batalha espiritual que nós estamos enfrentando, todos os salvos estão enfrentando, e ele fala de maneira metafórica, de maneira comparativa, da armadura que Deus disponibiliza para os soldados que estão nessa batalha espiritual. Então vale ressaltar que essa guerra é real, essa guerra é real. Nós estamos em guerra e nós temos um inimigo, e também o Senhor não nos vai deixar desamparado. Ele luta por nós, porém Ele também nos dá equipamentos especiais para podermos lutar, para vencermos essas batalhas. Vale ressaltar também que nesta batalha, além do Senhor nos dar equipamento especial, que é chamado de armadura de Deus, Ele nos dá também um
equipamento adicional que é a oração. Nós vamos observar que no texto de Efésios, nós observamos que ali na armadura de Deus está se referindo a questões primeiramente doutrinárias. Você vai ver salvação, você vai ver fé, né? Você vai ver também algumas virtudes que são o fruto do Espírito, verdade e justiça. Mas você vai ver também, além disso, disciplina espiritual, porque você vai ver sempre a palavra de Deus e a oração como arma para fortalecimento espiritual. Se é bem verdade que nós estamos em guerra, se nós estamos em batalha, se nós estamos em peleja, nós temos que conhecer quem é o nosso inimigo. E sabemos que o nosso inimigo no texto de Efésios vai dizer que é o diabo. Mas vale ressaltar que o diabo também tem os seus demônios. Mas toda guerra, toda batalha, toda peleja, nós vamos observar até no sentido secular da vida, no sentido material. Quando um país vai guerrear contra o outro, ele quer destruir as partes vitais daquele país. Por exemplo, ele vai destruir os armamentos bélicos do outro país, do inimigo. Ou seja, se o inimigo quiser aniquilar outro inimigo, ele vai ter que primeiro atacar as bases militares daquele inimigo, porque atacando as bases militares daquele inimigo, ele vai aniquilar com todo o armamento de ataque ou de defesa daquele inimigo. Vale ressaltar também que eles vão atacar aquilo que é vital para a sobrevivência das pessoas naquele país, a energia. Eles vão atacar, por exemplo, e vão destruir tudo que gera energia para aquele povo. Vai atacar tudo aquilo que gera e leva gás para aquele povo. As tubulações de água vão ser destruídas, porque aquele povo ficará sem algo vital para a sua sobrevivência. Ou seja, o inimigo que nós guerreamos, nós não vamos saindo atrás dele, caçando demônios e caçando o diabo para poder guerrear contra ele, de maneira nenhuma. Mas ele está à espreita, rodeando ao nosso derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. E entendendo isto, então nós sabemos que ele está procurando brechas, ele está atacando partes vitais da nossa vida, aquilo que gera energia, aquilo que gera força, aquilo que gera vitalidade espiritual para nós, para nos fazer fraquejar, fracassar e cair. Se estamos em guerra, então é momento de parar de murmurar, porque muitas vezes murmuramos: por que eu não consigo vencer o pecado? Por que eu não consigo vencer a mim mesmo? Por que eu não consigo vencer as pelejas da vida, as tentações? Por que essas provas, essas dificuldades, intempéries me sobrevêm e me traz desânimo? E há murmurações, mas há pouca guerra. Há pouca guerra. Mas se nós estamos em guerra, então nós temos que estar vigilantes, porque um soldado em guerra, todos os seus sentidos estão aguçados para a batalha. Ele pode estar sem dormir durante dias, mas os seus olhos estão talados, os seus ouvidos e todos os seus sentidos estão aguçados. Talvez numa selva, ao estalar dos galhos, ao cair das folhas, até mesmo qualquer barulho, qualquer som, por mais longínqua que a madrugada esteja, mais escuro, mas há uma atenção total, porque está em guerra, está em peleja. E soldado que está em peleja não dorme, não cochila, não tosqueneja, porque sabe que o inimigo pode atacar em qualquer hora. Vale ressaltar também que quando nós estamos em guerra, quando estamos em peleja, nós estamos com todo o sentido aguçado, e tem que implicar violência. E aí eu pergunto: violência contra quem? Violência contra quem nessa batalha espiritual? Se a nossa guerra não é contra carne e sangue, violência contra tudo que é pecado enraizado em nós, todos os pecados enraizados em nós. Violência contra a incredulidade,
violência contra a mentira, violência contra a luxúria, contra a lascívia, violência contra os nossos pecados arraigados. Se estamos em guerra, nós temos que ter violência contra nós mesmos. Por quê? Porque se nós vacilarmos, nós seremos pegos. O inimigo está à espreita. É por isso que antes de nós se revestirmos, nós precisamos despir-se. Antes de nós colocarmos a armadura espiritual, é preciso tirar a roupagem velha. É preciso tirar a natureza velha para ter uma natureza nova. Antes de viver o novo de Deus, é preciso morrer. E vale ressaltar, meus amados irmãos, que se nós estamos em guerra e a guerra é contra nós, nós precisamos mortificar. O que é mortificar? Fazer morrer, matar a nós mesmos. Portanto, quero falar com os irmãos e dar ilustrar com alguns exemplos do Antigo e Novo Testamento sobre essa batalha, dando exemplos de narrativas bíblicas para que possamos entender melhor. Em primeiro lugar, ou você mata Amaleque, ou ele te mata. Você lembra que o povo amalequita, descendente de Esaú, neto de Esaú, nós vamos observar que eles eram inimigos terríveis do povo de Deus. Lá no capítulo 17 de Êxodo, Amaleque se coloca contra o povo de Deus. Mas Moisés, com as mãos erguidas no cume do monte, com o auxílio de Arão e Ur, e Josué guerreando lá embaixo, Deus deu vitória ao seu povo. Mas vale ressaltar que em Deuteronômio, capítulo de número 25, 17 a seguir, depois de falar acerca dos castigos de chibatadas e também da lei do levirato, então Moisés, lembrando da lei para o povo, a nova geração que vai entrar na terra prometida, e ele fala: quando vocês entrarem na terra prometida, lembra de Amaleque. Eles foram pedra no sapato de vocês, e eles vão continuar sendo. E a tarefa de vocês quando entrar na terra é: elimina Amaleque, porque senão ele vai querer eliminar vocês. E aí o texto vai dizer que lá em Juízes, capítulo de número 3, verso de número 13, os moabitas com o rei Eglon subjugou o povo de Israel durante alguns anos. E aí nós vamos observar, cerca de 18 anos foi o tempo de servidão. E aí nós vamos observar que une-se o rei Amonita com o rei Moabita e com os Amalequitas para subjugar o povo de Israel. E Deus levanta Eude, um crente pequeno e com um punhal pequeno, que falou: eu tenho um presente para o rei Eglon. E então quando ele diz assim: entra no quarto dele e entrega o presente. Quando ele entrou no quarto, ele sacou do punhal, e mesmo que aquele homem era gordo, ao ponto de pensar que aquele punhal não iria entrar dentro das entranhas daquele homem, mas Deus deu a vitória para o povo de Israel. Por que não falar também em Juízes capítulo 7, quando o povo de Deus foi subjugado por os midianitas, com a ajuda dos amalequitas. Mas Deus levanta Gideão para vencer os midianitas e também para vencer os amalequitas. Mas o texto mais conhecido dos amados irmãos está lá em 1 Samuel capítulo de número 14 e 15, quando a ordem de Deus veio a Samuel, pela boca de Samuel ele profetizou dizendo: diga para Saul, o primeiro rei de Israel, eliminar o povo amalequita. É para eliminar todos, toda a nação, até os animais é para aniquilar, é tudo, não deixa nada. Mas aí Saul, desobediente, cheio de desculpas, ele permite que Agag viva
e permite que o melhor dos rebanhos viva também. Quando Samuel ouve o mugido, o balido dos bois, ele fica frustrado, e ele então vai até Saul para corrigi-lo, e fala que Deus não quer sacrifícios, Deus ele quer obediência. E aí nós vamos observar que o próprio Samuel tira a espada, o profeta, e elimina o rei Agag. Mas ficou descendentes para trás. Por quê? Porque lá em Esther capítulo 3 vai se levantar Amã, que é parente de Agag, o amalequita, que quer destruir o povo de Deus, aniquilar os judeus no cativeiro babilônico. Quando então esse homem Agag, esse homem Amã, descendente de Agag, quer eliminar o povo judeu, Deus levanta Mardoqueu, Deus levanta Esther, Deus levanta o povo dele ali naquele cativeiro, e o povo é livrado para a glória de Deus. Mas há uma lição para nós aqui. Deus falou lá atrás: elimina Amaleque, porque se você não eliminar Amaleque, Amaleque vai querer te eliminar. Ele mata, não deixa ele viver. Ele ainda está agonizando. Termina de matar. Por quê? Porque se ele só tiver vida, se tiver geração, ele vai querer viver novamente. E a lição para nós é: Agag, Amaleque ainda está vivo no coração de alguns crentes, e eu convido você hoje a meter a espada em Agag, a matar ele. Deixa ele sangrar até morrer, deixa a tua carne sangrar até morrer, mas não se entregue, não se entregue à sua carne, não se entregue aos seus desejos, não se entregue à sua natureza pecaminosa, porque se você não matar ela vai te matar. E agora nós vamos observar, em segundo lugar, ou você mata os gigantes, ou eles te matam. Você lembra de Davi? Matou ursos. Se você for ver no original, não está no singular, está no plural. Ursos, leões. No capítulo 17 ele mata o gigante. Mas em 2 Samuel capítulo 21, e o verso de número 15 ao 22, no momento em que Davi estava cansado, possivelmente era, segundo a história, os irmãos de Golias, 4 outros gigantes, 6 dedos em cada mãos e pés, brutamontes. E na hora do cansaço, o gigante Abissai, o gigante Isbi-Benob, sai para ferir Davi. O inimigo é assim, irmãos. Ele espera o cansaço ou a ociosidade dos heróis. Deus levantou o filho de Zeru e Abissai para defender Davi, matou o gigante e deu livramento, para que não se apagasse a lâmpada de Israel. Mas nós vamos observar que nesta batalha Davi ainda teve escape, mas na batalha da janela Davi não conseguiu se escapar, porque no momento de cansaço, no momento de ociosidade, no momento quando eu vou descansar, porque eu estou muito afadigado, e no tempo que os reis saíam para a peleja, ele estava olhando pela janela sem fazer nada.
mas não tinha oração para orar, não tinha as escrituras para ouvir e para ler, já não tinha mais salmos para compor, hinos para compor, para salmodiar, mas encontrou uma janela aberta. E cuidado com as janelas que se abrem para a vida, porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Os heróis também cansam, os heróis também querem descansar, mas cuidado, grandes heróis, que no momento do descanso o inimigo pode te pregar na espreita, mas Deus está levantando Abissai, Deus está dando porta de escape. Mateus capítulo 26 e verso 41 vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca, ela cansa, a nossa carne fadiga, a nossa carne é fraca, o inimigo está esperando a espreita para poder pegar, mas em nome de Jesus, receba a força de Deus, tire a roupagem velha hoje, porque tem armadura de Deus para você. Terceiro lugar, ou você mata as raposinhas ou elas se matam. Cantares 2:15, apanhai-nos as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Estão em flor porque estão prestes a brotar e dar fruto. Olha aí, estava crente, estava cheio, quando ia começar a dar fruto, a raposinha chegou. E o que é raposinha? Raposinha são pecados que parecem inofensivos, pecados aceitáveis, pecados pequenos que até mesmo se mistura com hábitos, se mistura com as nossas manias do dia a dia que nós nem percebemos, já acostumamos com eles tanto que nós nem notamos ele em nós, mas mesmo assim nós cometemos sem perceber, porque eles estão enraizados. E quando algo está enraizado, muitas vezes para poder arrancar, sai um pouquinho de sangue, dói, mas é preciso arrancar. Que Deus tenha misericórdia de nós e que extirpe as raposinhas da vinha, porque o Senhor nos chamou para dar muito fruto. O Senhor nos chamou para dar muito fruto, e é assim que se conhece os discípulos, aqueles que dão muito frutos. Em quarto lugar, para nós encerrarmos, ou você mata a sua carne ou ela te mata. Agora chegamos no Novo Testamento, Paulo escrevendo, o próprio Jesus também vai dizer, o próprio Jesus diz, a lei é boa porque diz para nós o que é certo e o que é errado. Uma vez que você falar para essa criança, uma criança assim, ó, tá aqui esse brinquedo, você não pode mexer, essa criança não estava nem aí para o brinquedo, mas uma vez que você falou, tá aqui esse brinquedo, você não pode mexer, colocou uma lei, colocou um limite, colocou uma regra, ela vai ficar desejosa, ansiosa de tocar, de mexer naquilo que lhe é proibido. Porque toda a proibição, Paulo vai dizer em Romanos, que aguça o desejo da carne. E quando a lei da diretriz, ela é boa, porém a lei não nos dá poder para vencer o pecado e a carne. E aí Paulo em Romanos 7 vai gritar e vai dizer: como eu vou livrar de mim mesmo? Porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E ele grita: oh, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele fala: mas graças a Deus por Jesus Cristo,
E no capítulo 8 ele vai começar a dar o segredo, a receita de como vencer a carne. Mas fique tranquilo, crente, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se mortificarmos a carne e vivemos segundo o Espírito, viveremos. Aleluia! E o propósito está lá em 2 Coríntios 4, onde nós lemos 4:10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Quando Jesus nos criou, Ele criou no segundo. Quando Deus nos criou segundo, Ele criou no segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Mas o pecado deformou-nos. O pecado deformou essa imagem e semelhança que era perfeita, que estava impressa em nós. O próprio Deus estava impresso com as características de personalidade, de caráter, de espiritualidade em nós. Ele estava em nós, em nosso ser. Tudo que nós fazíamos era para a glória dele. Mas uma vez que nós pecamos, que nós caímos com o nosso representante federal Adão, então nosso ser foi distorcido. Mas Paulo vai dizer que Jesus, vindo na plenitude dos tempos, ele nasceu no tempo certo. E próprio João vai escrever no capítulo 1 verso 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No Antigo Testamento os animais morriam em lugar do pecador. João, entendendo isso, quando olha Jesus vindo em sua direção para ser batizado no deserto da Judeia, ele aponta para o Messias e diz: eis o Cordeiro de Deus que não cobre. Tira o pecado do mundo. E Ele nos deu o seu Espírito para morar em nós, para que o seu Espírito morando em nós, Ele nos dá capacidade, porque em primeiro lugar Ele nos justificou, em segundo lugar Ele nos regenerou, nos deu uma nova criatura, em terceiro lugar Ele nos santificou. Posicionalmente somos santos em Cristo, mas também gradualmente, porque nós estamos numa escada de santificação, matando todo dia a carne, não deixando ela viver, gravando ela na cruz. Por quê? Porque o próprio Paulo vai dizer que a cédula que era contra nós, o Senhor gravou na cruz do Calvário, e ele vai dizer: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha carne foi gravada com Cristo na cruz, a tua também. Então não deixa ela viver, não deixa ela viver, não deixa ela viver. E o próprio Jesus diz, em nome de Jesus, entenda, o próprio Jesus está ensinando o Sermão do Monte: se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os. Se tua mão te faz pecar, arranca. Se você e qualquer membro te faz pecar, arranca. De uma linguagem figurada, ele está dizendo: tira dos seus olhos o que te faz pecar, sai de diante daquilo que te faz pecar, tira de diante das tuas mãos aquilo que te faz pecar, em nome de Jesus. Tomar a armadura de Deus com a arma adicional, que é a oração, doutrina, virtude, fruto do Espírito, e disciplinas espirituais, meios de graça, palavra e oração. Ele cita em Efésios 6 o poder do Espírito, através das disciplinas espirituais, da oração, do jejum, da consagração, da meditação. Nós vamos vencer o pecado, vamos vencer a nós mesmos, vamos vencer a frieza, a fraqueza. Encerrando, digo aos irmãos: despojai e se revista, tire a roupa velha e coloque a roupa nova. É impossível viver o novo se não deixar o velho. É impossível vestir a roupa nova se não tirar a velha. Mate a carne,
pelo poder do Espírito e revista de Deus. Morreu hoje o seu maior inimigo. Uma placa gigante estava diante de um ginásio. As pessoas entravam curiosas e olhavam dentro do caixão para ver quem morreu. Mas quando o curioso chegou lá e olhou para dentro, tinha um espelho. Quem era o maior inimigo? Era ele mesmo. Nós somos o maior vilão. Porque se não houver brecha em nós, o inimigo não terá liberdade em nós. Mas é um hino muito lindo que diz assim: quando tu perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. O maior inimigo do Jabes é o Jabes. Todos os dias eu olho no espelho e digo: Senhor, me ajuda a vencer a mim mesmo. Ajuda a vencer a preguiça para eu ir para a oração, para a palavra, para o jejum. Me ajuda a vencer o desejo pelo alimento, para eu ir renunciar e ir para o jejum, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero perder tempo nas redes sociais. Não quero perder tempo na internet. Eu quero dedicar o meu tempo a Ti, a sós contigo. Eu quero dedicar tempo ao corpo de Cristo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Oh, meu irmão, eu convido você hoje, em nome de Jesus, a entender esta batalha. Se você não vencer a si mesmo, nunca você vai vencer o diabo. Se você não vencer a si mesmo, nunca você vai vencer o diabo. Mas Jesus está te dando hoje, Ele está te dando uma armadura nova. Mas antes de você vestir essa armadura, é preciso tirar a roupa velha. É preciso morrer. Elemaia céu e teicandarabas. Elemaia darasome de quedécia. Quando tu perante o Senhor, louve ao Senhor. Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixar